Auditório. Bom, eu já fui novo, como a Aroni, já fui jovem professor de escola pública, e há quase 50 anos atrás eu percorria de escola em escola aquela via sacra do professor que substitui professor quando ele morre, quando fica uma professora grávida, e um dia, já com algumas dúvidas em relação àquilo que eu fazia, eu cheguei a uma escola para estar 3 meses. Eu pensei, bem, vai ser agora que eu vou começar a aprender a ser professor. Era uma turma pequenina, tinha cerca de 65, 66 jovens, das 4 séries, e eu fiz a pergunta que faço sempre, já naquela altura fazia. O que é que querem saber, o que é que querem fazer? Os jovens ficaram a olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. E eu disse, meus amigos, vamos lá, o que é que querem fazer? Eles responderam, professor, não é assim. A professora é que tem de mandar. Eu disse, não, mas eu pergunto-vos, mas a gente pode fazer o que quer? Pode, o que é que vós quereis fazer? Ficaram calados, até que um deles disse, bom, se eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer uma redação, uma composição escrita? Disse, podes. Já agora, vamos lá. Ele, não, o professor tem que dizer qual é o tema, quantas linhas se deixa depois do título, quantas linhas eu tenho de escrever, se é lápis ou se é caneta. Eu disse, para lá. Escreve a lápis, a caneta, o que tu quiseres, quantas linhas tu quiseres, mas escreve, o que é que tu queres escrever? Ele ficou um pouco a pensar, eu posso escrever sobre a primavera? Assim, podes, é ótimo. Eu perguntei aos outros 60 e tal, e vós? Primavera! Eu fiquei assustado com aquele coro. Bom, toda a gente queria escrever o mesmo e escreveram. Quando acabaram de escrever, eu reuni os textos e li o primeiro, já lá vão quase 50 anos, e eu lembro muito bem de qual era a escrita que eles fizeram. Era assim, a primavera. Título, a primavera. A primavera é uma estação do ano. A primavera começa no dia 21 de março, acaba no dia 20 de junho. Da primavera chegam os passarinhos e nascem as flores. Eu gosto muito da primavera, então. Eu acabei de ler e perguntei quem foi que escreveu este texto. E 60 e tal braços se levantaram e baixaram outra vez. Li o segundo e eu lembro-me dele. Era assim, a primavera. A primavera é uma estação do ano. A primavera... Perguntei quem escreveu e todos ergueram e baixaram. Eu disse, bom, meus amigos, tomai. Devolvi as folhas e disse, voltai a folha e agora ides fazer uma redação, mas sou eu que vou dizer qual é o tema. Pronto, ficou tudo tranquilo. Eu disse, o tema é a primavera. Professor, mas nós já fizemos. Não, mas agora tem regras. Quais são? Eu fui ao quadro negro e disse, nesse texto que agora ides escrever sobre a primavera, não podereis escrever o que eu vou pôr no quadro negro. E escrevi, a primavera é uma estação do ano. Na primavera vêm os passarinhos, nascem as flores, a primavera começa no dia tal, eu gosto muito. Ficaram parados a olhar para mim, olhavam uns para os outros, até que um fez assim, e começou a escrever. Outro espreitou e fez, e aquilo começou-se a espalhar. Foi um dos dias mais interessantes, mais vividos da minha vida de profissional. Quando acabaram de escrever, eu recebi os textos e li os textos. Comecei a ler o primeiro, acabei de ler e perguntei, quem escreveu este texto? E uma criança ergueu a sua mão, autora, criativa, olhando para todo lado. E assim até o último texto. Aquilo perturbou-me imenso, porque já andava com umas dúvidas cá por cima, porque faltava àquelas crianças autonomia intelectual. Elas não aprendiam absolutamente nada, que numa aula nada se aprende, mas aprende-se outras coisas. Eu sei que nunca ouviram dizer isso, mas eu vou repetir. Numa aula nada se aprende.